Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos ouvintes da Rádio Alvorada, telespectadores, amigos que nos seguem através dos vários meios de comunicação, nós vamos, como sempre, entrar na escola de fé, que é uma escola de vida, iluminada pela palavra de Deus, através da liturgia, desse caminho genial que a Igreja Católica aprendeu a traçar para ajudar todos os que são crentes, os que acreditam em Jesus, os que acreditam no Evangelho, os que acreditam na vida e na responsabilidade dos cristãos. Somos pessoas que permanentemente precisam aprender a amar, aprender a crer, aprender a transformar a própria vida, transformar o mundo em que vivemos. A oração inicial é a nossa chave de interpretação. O pedido que a Igreja faz está ligado ao fato que a própria Igreja, estudando, meditando a leitura do Antigo Testamento, a leitura do Novo Testamento, a leitura do Evangelho, a meditação dos Salmos, consegue captar a preciosidade da vida que nos é proposta. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu quero dizer aqui logo que atender ao nosso apelo e fazer-nos por vossa inspiração pensar o que é certo. A inspiração do Espírito Santo nos faz pensar, não uma teoria, mas aquilo que está certo. É que diz, este aqui que estou vendo, e que estou tomando, estou vendo um copo com água. Então, o Espírito Santo nos faz reconhecer a realidade. Não faz a gente pensar se o pensamento está certo, se o pensamento está errado. Não. A própria palavra de Deus é fruto de uma correspondência entre o que aconteceu na história e aquilo que dentro e através desta história Deus quis nos revelar. Primeira leitura, terceiro capítulo do livro do Gênesis, versículo de 9 a 15. Depois que o homem comeu do fruto da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo, onde estás? E ele respondeu, ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus, e quem te disse que estavas nu? Então, comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse, a mulher que tu me destes por companheiro foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E a mulher respondeu, a serpente enganou-me, eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É uma página misteriosa, mas como sempre, quando nós falamos da revelação que Deus faz
de realidade que dizem respeito a Ele, à vontade dEle, ao desejo dEle, estas verdades sempre têm algo de misterioso, isto é, algo que nos esclarece e, no mesmo tempo, é como se, esclarecendo uma verdade, fica uma outra verdade, uma outra parte ainda a ser descoberta. Terceiro capítulo do Gênesis. No primeiro e no segundo, Deus criou o mundo e dentro do mundo colocou o ser humano. No primeiro capítulo e no segundo, sobretudo, dedicado à criação do homem, com uma particularidade. No segundo capítulo, repete, como disse no primeiro, que Deus criou o homem, 2 pontos, homem e mulher os criou. Mas no segundo capítulo, Deus primeiro criou o homem, entregou tudo, e o homem, mesmo sendo dono de toda a criação, estava triste. Então, Deus fez cair sobre ele o sono enquanto dormia, tirou uma costela, fez a mulher, fechou o buraco que tinha deixado no peito do homem, e aí Adão, quando viu Eva, disse, não, esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos, e a chamou de mulher. Então, 2 formas diferentes de contar uma verdade, que o homem é fruto não simplesmente de uma evolução. O homem foi a última criatura dentro na obra da criação de Deus. Por quê? Para fazer o homem, Deus precisou fazer tudo aquilo que está a serviço do homem. O próprio universo, a própria galáxia onde nós estamos, o próprio Sol que está a esta distância, que pode nos iluminar, aquecer com todos os planetas que temos, a Lua que está vira ao redor da Terra, no mesmo tempo com a Terra, ela vira ao redor do Sol, e, enfim, tudo aquilo que foi feito foi para ter o material, a evolução do homem. Mas, diz a Bíblia, o homem recebeu, o Espírito recebeu a liberdade e a inteligência. E então o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, porque é livre e é inteligente. Só que o homem antes não existia, e depois que nasce, Deus o fez com um desejo dele, com uma dependência dele. Quanto mais o homem, olhando a natureza, descobre que ele depende sim da água, do sol, do ar, do oxigênio, da alimentação, de tudo, através desta descoberta, o homem inteligente sabe ler que dentro nesta dependência, esta dependência da criação é a dependência do Criador. E por que Deus não mostrou o seu rosto? Porque se o homem vê Deus, precisa morrer. Isto é, tem que abandonar toda esta criação belíssima, que é somente sinal da grande beleza de Deus, do grande amor de Deus, da grande providência de Deus. Então, o homem, através da sua liberdade, da sua inteligência, tem que escolher. Ou obedece a esta realidade. Deus colocou somente uma árvore da qual ele não podia comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o bem era obedecer a Deus. O mal era desobedecer. Uma só árvore. A mulher foi enganada. Quem conhece a Bíblia sabe muito bem. O pai da mentira mentiu desde o começo. Enganou a mulher. A mulher achou ótimo desobedecer a Deus. Convidou Adão a desobedecer também. E os dois descobriram a própria nudez. E aquilo que era a dependência um do outro, como sinal, o homem e a mulher, na dependência da nudez, reconhecem a dependência da masculinidade e da feminilidade. Existe uma diferença, mas existe uma atração, existe um significado dentro neste encontro.
E esta dependência, este significado está na grande diferença que nós temos com Deus, que porém está a nosso favor. Então esta dependência de Deus não é uma humilhação do homem, é a grandeza do homem. Depender da mulher é do homem, reconhecer que o ser humano não é somente o masculino, não é somente o feminino, mas é feito à imagem e semelhança de Deus, porque é relacionamento. Meditávamos semana passada a Trindade, o Pai e o Filho, a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. O ser humano é homem e mulher. O ser humano se descobre pessoa neste relacionamento. Se eu decido o que é bem e o que é mal, nasce aqui o machismo, nasce aqui o feminismo, nasce aqui o querer dominar, nasce aqui a capacidade de seduzir, e lá vai tudo aquilo que não presta e que elimina a grandeza e a dignidade do homem e da mulher. Isso é somente um pequeno ABC. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo. Não é um pensamento teórico, é uma revelação. Nestes primeiros capítulos do Gênesis tem uma revelação da grandeza do homem. E porque Deus fez o homem, a própria imagem e semelhança, o homem escolheu de não precisar mais dele. E então, não dependendo mais de Deus, entra na lógica de quem é mais forte, de quem é mais poderoso, de quem é mais hábil, de quem é mais esperto. Todos os males que tem. É chamado o pecado da origem. E que é também a origem do pecado, a desobediência. Então, o pecado original não é um negócio assim, não é o sexo, é o que. Não, é a autonomia do homem. É ir contra a verdade. Ele é criado, eles não precisam mais do Criador. No Senhor toda graça e redenção, reza o Salmo 129, que vocês irão meditar, né? Vamos continuar na segunda leitura, que é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentado pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Como é feito o volume insignificante de uma tribulação momentânea, acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo foi destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra das mãos humanas, mas que é eterna. Olha a ligação com a primeira leitura. O Criador entrega ao homem a criação inteira e dá ao homem uma companheira. Toda esta criação e esta companheira é sinal da companhia de Deus na nossa vida, da dependência do homem, que é aquele que dentro na criação tem consciência que ela foi criada, ele também. Então nós fomos tirados sim, houve uma evolução dentro na criação, na história, mas Deus soprou dentro de nós a sua inteligência, a sua liberdade, porque Ele é amor, é que não é inteligente e não é livre, não pode amar. O sol não pode dizer à lua eu te amo, mas o sol obedece às leis da astronomia e fica naquele lugar, e a lua fica naquele lugar, roda ao redor de si mesma, ao redor da Terra, ao redor do Sol. Então, e a Terra vira ao redor de si mesma, leva 24 horas em uns segundos,
e vira ao redor do Sol e leva um ano inteiro. Então, veja bem, aqui Paulo diz, nós, enquanto definimos a nossa vida a partir das coisas visíveis e que queremos dominar, nós estamos trabalhando para algo que o tempo irá destruir. Somente o que é invisível, a nossa dependência da natureza, que é uma dependência que nos leva a pensar, somente é o Papa Francisco que diz, vamos tomar conta da natureza para o bem comum. Este trabalho não é segundo a lógica da física, da química, segundo a lógica da inteligência e do amor. O amor é Deus. A criação nos fala de Deus. A gente não vê Deus, mas é mais importante Deus ou a criação? Sem a criação eu não chegaria a Deus. Então, o nosso relacionamento com a realidade não é ainda tudo. É até o nosso próprio corpo. Quando morre, por causa da ressurreição de Jesus, este corpo ressuscitará como Jesus prometeu. Quem acredita em mim, mesmo que a morte chegar, não terá poder. Que grandeza de vida. Aquilo que diz aqui, nós somos continuamente educados. Nós não sabemos tudo, mas a palavra de Deus, a liturgia nos conduz. Mas nós, no segundo bloco, iremos chegar também ao momento do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, é o capítulo 3, versículo de 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou, falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Maria poderia reclamar, mas quando escutou esta palavra de Jesus, ela sabia que Jesus falava assim porque ela ensinou a seu filho a fazer a vontade de Deus. E ele, que cresceu e obedeceu a Maria e a José por 30 anos, se tornou adulto na fé e com a força do Espírito Santo iniciou a pregar o Evangelho. E as multidões o seguiam, porque finalmente alguém falava de Deus de uma maneira muito concreta. E ele expulsava até os demônios, que são pai da mentira, que são os que introduzem a violência, a inveja, a tristeza, a raiva,
o orgulho, a vaidade, a presunção, tudo aquilo que não presta. Então, Jesus eliminava aquilo que impedia os homens de serem livres, de serem si mesmos, porque Deus criou o homem para ser livre, para ser um homem capaz, como ele, de amar. Mas para poder amar, precisa reconhecer que o outro não é um objeto na minha mão. Pense somente no relacionamento entre homem e mulher. Pense a quantos homens, quantas mulheres se deixam enganar e são usados pelo próprio parceiro ou própria parceira. São enganados pelos próprios namorados ou próprias namoradas. Estou no mês de junho, daqui a pouco será o dia dos namorados. Não quero falar mal do namoro. Ao contrário, Deus criou esta atração entre homem e mulher para que o homem não se iluda de ser feliz sozinho ou só de ficar só com os homens. E a mulher não se iluda de ser sozinha ou de ficar feliz só com as mulheres. O ser humano é feito para o encontro com a alteridade, com aquilo que é diferente de si. É por isso que precisa reconhecer toda a dignidade da outra, que é uma pessoa. Olha a Santíssima Trindade. A imagem da Trindade, então, nós somos pessoas porque nós nos relacionamos. E então, o branco se relaciona com o negro e reconhece que tem uma diversidade de cultura, de cor de pele, de raça. Mas isso não é superioridade ou inferioridade. Sim, o homem pode correr mais rápido, mas manda os homens fazer aquilo que as mulheres fazem. Iriam estragar tanta criança nas creches, pelo amor de Deus. Então, a mulher tem tantíssimos dons e o homem tem outros. E é nesta comunhão, neste crescer juntos. Quem é o mestre da nossa humanidade? Os que criam nas ideologias, os que criam no capitalismo, os que criam no comunismo, os que criam no militarismo, os que criam o negacionismo, os que criam o cientismo. Amigos, nós não temos um teórico entre nós. Nós temos a palavra de Deus que se fez homem. Seguindo esta presença, nós também não podemos celebrar a procissão que no mundo inteiro se faz. Não era de São Sebastião, São Francisco, Santa Clara ou Nossa Senhora, não. Era a procissão junto com Cristo presente na hóstia consagrada. Por causa da pandemia, em quase nenhum lugar aconteceu. Mesmo assim, aqui em Parintins, como nas outras paróquias espalhadas na nossa diocese, fizeram gestos de adoração àquilo que é a presença de Cristo na hóstia consagrada. A humildade de Deus. Não somente se fez homem, mas se fez alimento da nossa fé, alimento da nossa caminhada. Como é triste quando o diabo começa a colocar desconfiança, dúvidas e a nos afastar do valor da Eucaristia, que não é simplesmente uma vacina, vou tomar um remédio, uma pílula, não. Aquele eis o mistério da fé. É aquilo que é o centro do nosso crescimento como cristãos. Então, a Igreja Católica cresce através da sua adesão e identificação com os sacramentos. Os sacramentos foram dados para que a nossa vida se identifique, cada dia que passa, cada vez mais com quem? Com Cristo. Isso é possível como? Sim, através da Eucaristia, mas quem transforma o pão e o vinho no corpo, no sangue de Cristo? O Padre. Mas sim, mas como ele faz? Impondo as mãos, como faziam os apóstolos, e pedindo, envia o teu Espírito, ó Pai, sobre este pão e este vinho, para que se torne no corpo o sangue de Cristo. É assim, é no batismo, assim, é na crisma, assim, é quando o Padre nos absolve os pecados. Amigos, aqui diz Jesus, todos os pecados serão perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. Quem diz? Nem Deus pode fazer isso, nem Deus pode me perdoar, nem Deus pode... Eu sou assim, não preciso de Deus. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas não porque Deus não quer perdoar, mas porque o perdão é a reconstrução da nossa dignidade de filhos de Deus. A confissão não é uma obrigação, é uma necessidade. Pelo menos uma vez por ano, diz a Mãe Igreja,
que nos ensina a ser cristãos, pelo menos uma vez por ano, experimentem a beleza da confissão. É claro que quando a gente participa da missa é perdoado, reconheçamos os nossos pecados, ela vai, mas que coisa grandiosa. Então, não vamos pensar que este evangelho é menosprezar Maria e menosprezar os parentes, é que os parentes de Jesus são segundo o Espírito, não mais segundo a carne. E a mais parente de Jesus é aquela que nós chamamos Theotokos, a mãe de Deus, mãe de Jesus verdadeiramente homem, mãe de Jesus verdadeiramente Deus. Então Maria é a mãe de Deus e é também nossa mãe, porque Jesus a doou para nós poucos minutos antes de morrer. A todos o meu abraço e um bom mês de junho. Não vamos fazer arraiais e confusão. O vírus está ainda aí para massacrar o Brasil, tá? Então vamos devagar. Vamos seguir as indicações e vamos rezar os santos que nos ajudem a imitá-los nesta vida para um dia encontrar esta multidão que nos espera ao redor da Santíssima Trindade, dentro neste mistério profundo que nos gerou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.